Aí, pessoal, vamos aqui com o nosso Agora é com o Matoso, só lembrando, toda segunda-feira à noite, programa inédito, e repete 7h30 da manhã da terça e no sábado, 2h30 da tarde. No programa de hoje, eu vou conversar com a professora até o ano passado, agora é doutora, Gláucia Medeiros, em Geografia, com ênfase à sustentabilidade, toda essa questão ambiental. Meus amigos, nós vamos conversar com a doutora Gláucia Medeiros a respeito daquilo que eu chamo, não é didático, não é a linguagem acadêmica, mas a gente pode dizer que é um dos cânceres da humanidade. E para nós aqui, a questão do lixão, que é duro ter que falar de chão, quando você fala em lixo para um trabalhador de resíduos sólidos, onde ele tira riquezas pessoalmente, para a família, até para a sociedade, não apenas na questão econômica, financeira, mas no sentido amplo, saúde, respeito ao meio ambiente, etc, etc. Então é duro você chamar de lixo, mas infelizmente é assim que é tratado, inclusive por aqui. Professora, agora sim, doutora Gláucia Medeiros, que satisfação. É uma satisfação muito grande estar aqui. Recebi com muita felicidade o seu convite e, assim, não poderia deixar, né, passar essa grande oportunidade. Agradeço a consideração e o carinho. Mas a gente tem que dar ênfase, quando se fala tanto nos tempos de hoje, em igualdades, em direitos, em diferenças, a gente registra com muita felicidade, assim, mais uma mulher, que já não é mais novidade. Parece assim que já é uma coisa de outro planeta, não é. As mulheres cada vez mais vão mostrando. Doutora, foi agora esse ano, foi? Foi em fevereiro. Foi? Fevereiro, né? Fevereiro de 2021. É o tempo que eu parei aqui. Foi, né? A pandemia, ela acabou prejudicando, né, a vida de todos, né? E, assim, é uma felicidade muito grande ter você de volta. Pois é, a gente volta exatamente no momento e o convite que eu fiz com a professora doutora Gláucia Medeiros é porque ela é uma especialista nessa questão. E aqui, apesar a gente recuou em função natural, não adiantava eu querer dar uma de super-homem, né? Eu não tenho couraça de aço. Foram 2 perdas que eu tive, 2 irmãos em menos de um ano, doença de filho, de filha, essa coisa toda e tal, mas todo mundo buscando o seu trabalho, indo na sua luta, e eu estava muito exposto. Né? Com a idade, o que é que a gente tem que fazer? Nós continuamos a desenvolver o trabalho, mas não se expondo tanto, até tomar as vacinas e agora da gripe FI. E aí, nesse meu auto-recolhimento, vamos dizer assim, auto-clausura, né? Eu vi a notícia de que ia ser prorrogado por mais 2 anos o lixão de Marituba. Mas não é assim que se chama, não é assim que deve chamar. Não, a gente, né, o nome então, correto, né, é mais... Boa tarde a todos, agradeço o convite, mais uma vez, né, reforçando. O nome correto é resíduos sólidos. Resíduos né? sólidos. Então, resíduos, né, não é rejeito, como, assim, infelizmente as políticas públicas tratam, porque é rejeito quando você retira tudo que tem de propriedade, que pode ser aproveitado, né, daquele produto, e o que você não recupera, que não tem como você, assim, aproveitar, e se torna rejeito. Infelizmente, isso nas grandes regiões metropolitanas, né, nos municípios de uma maneira geral, né, no país, os aterros sanitários, eles acabam funcionando, embora o nome coloque para aterro sanitário, a forma como se trata, né, esse produto, esse insumo, ele acaba sendo transformado, né, e tratado como rejeito. Então, você joga tudo nesses locais. Então, serão mais 2 anos de prorrogação, que já foi prorrogado esse prazo, tá? Como o cerne do problema ele não está sendo tratado, serão mais 2 anos infrutíferos, né? Porque as políticas públicas voltadas justamente ao que apregoa, né, a PNRS, né, a Política Nacional dos Resíduos Sólidos, que foi em 2010, né, que ela foi sacramentada, e que coloca, né, como se fosse um livro, um guia de boas práticas, né, que deveria ter sido colocado, implementado por municípios e estados, né, no país. E, infelizmente, ao longo desses 11 anos, né, quase 11 anos, ele não foi tratado. Então, consequentemente, você acaba tendo, né, um grande problema que acomete, né, a todos os estados brasileiros, porque eu até trouxe, né, ela, né, para a gente assim, poder debater um pouquinho, né, PNRS, que é para assim, o telespectador ele poder, né, acompanhar onde que está o problema. Como nós estamos numa época muito de tudo no me toque, tudo que a gente fala, tá falando do fulano, tá falando do Beltrano, não é do fulano nem do Beltrano. Nem de sigla X, nem de sigla Y. Eu estou falando de bem-estar.
Eu quero tratar de saúde. E essa de meio ambiente, de possibilidade de renda, de ocupação, tá certo? De várias situações aí que a doutora que vai falar disso, e as autoridades sabem perfeitamente do que eu quero me referir. Não se trata do fulano ou do beltrano, porque nós tivemos, por exemplo, no governo que saiu, já o anúncio de que poderia jogar de novo para o Aurá. Né? Não foi jogado de volta para o Aurá. Por enquanto. Mas ainda continua essa ameaça. Olha, porque assim, se você não trata do problema, né, o que acontece nas políticas públicas? Isso, resíduo sólido, saúde, educação, que seja, né? Você trata do sintoma como se ele fosse a causa. E o problema está justamente aí. Você tem que tratar aonde que está causando aquele impacto negativo. Então, enquanto não se cobrar, né, as ações mitigadoras, por exemplo, né, quando você tem um grande empreendimento e o aterro sanitário, né, ele é uma atividade que precisa de licenciamento ambiental para ele ser instituído, né, para ter a licença de operação. Então, tem todo um rito. Se você não cumpre, né, as conformidades, né, conhecida também como compliance, para que aquele projeto ele seja implementado, consequentemente você vai ter os impactos negativos, né? E nessas responsabilidades, que são as accountabilities, elas acabam sendo postergadas. E quando você tem uma prorrogação de algo que não está tendo conformidade, você só está adiando o problema que vai ser iminente. O que me impressiona, doutora Gláucia Medeiros, é o seguinte, o discurso, o grito, as faixas e matérias isoladas na mídia é quando está terminando o prazo, quando por algum motivo teve um problema lá e há uma liderança que se manifesta, mas depois todo mundo cala. Por que esse cala? Porque os órgãos fiscalizadores que deveriam estar fazendo o papel, né, fazendo o trabalho que é fiscalizar, cobrar que as condicionantes sejam feitas, cobrar que as empresas elas tenham a sua parcela, né, a sua corresponsabilidade. Porque assim, no plano nacional, né, na PNRS, você tem todas as regras que são instituídas, né, através do pacto, e que nesse pacto todos, né, que vivem em sociedade, que geram resíduos sólidos, eles são corresponsáveis, né, por esse resíduo que se é gerado. Então assim, eu até trouxe a lei, posso ler um trechinho? Eu só queria, só um minutinho aqui, eu só quero lembrar que eu estou conversando com a professora e doutora Gláucia Medeiros, em geografia, com ênfase em sustentabilidade. A senhora falou que é uma coisa que tem muito no Brasil. Como é que é o nome? PRNS. PNRS. O que é isso? Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Muito bem. Portanto, isso aí é uma política, um programa que determina como deve ser feito. Sim, inclusive ele dita as regras, né, de quais os entes federados, como eles devem se portar. Então você tem a política nacional, nessa política nacional ele diz, né, o como, né, quais são os atores, né, que são os stakeholders que estarão envolvidos, né, nessas políticas e que, através desse pacto, cada um deveria ter a sua responsabilidade, né, sua contabilidade. Quem são esses stakeholders? O que é isso? Stakeholders são partes interessadas. No caso? Vou pegar aí as principais, né? Municípios, né, que são os gestores municipais. Aí você tem prefeito, vice-prefeito, você tem os secretários, né, da área, né, de saneamento, né, da parte as câmaras municipais. As câmaras municipais, você tem os vereadores, você tem a própria sociedade, você tem a sociedade como um todo, né, e você também tem as que são diretamente impactadas e que essas, em especial, não são consideradas na hora que vai ser feita uma audiência pública, por exemplo. Então, vamos lá, eles prorrogaram por mais 2 anos. Foi feita audiência pública chamando todas essas partes interessadas, os pesquisadores da área, né, as universidades, elas também têm muito material, né, que podem ser utilizados, porque tem muito estudo. Mas, infelizmente, como a política, né, ela acaba assim, ultrapassando, tendo mais poder do que como é que eu vou dizer, a própria responsabilidade, né, nesse processo, porque o resíduo é uma responsabilidade de todos, né, é obrigação do Estado, né, seja ele municipal, estadual ou federal. E nessa divisão de responsabilidades que as empresas que produzem, também que fabricam, né, os seus produtos, elas também são responsáveis pelo aquele resíduo. Inclusive quando você tem todo um ciclo de vida, tá? Então, nesse ciclo de vida, a empresa, ela não é só, vamos dizer assim, a responsável pela produção. Ela também é responsável pela coleta reversa. Peraí, só um minutinho. Deixa eu ver aí que eu sou um pouco antigo. Dá para perceber, respeite ao menos meus cabelos brancos. Eu sou de um tempo em que as emissoras de televisão e rádio diziam assim: troque o velho pelo novo. Ao comprar o seu novo sofá, você leva o velho e...
Hoje em dia é jogado na rua, é jogado na vala, no canal, em qualquer esquina. Isso mostra a falha da política pública voltada à parte de resíduos sólidos. Porque, de acordo com a própria PNRS, né, a Política Nacional, você tem a coleta reversa. O que é a coleta reversa? Vamos lá, aquele sofá, aquela geladeira. Vamos pegar a geladeira que é mais máquinas de lavar roupa, televisão. Nós temos, né, assim, determinados locais da cidade, né, da região metropolitana, que viraram grandes lixões, né? E, no caso, nessas áreas, por exemplo, por que as pessoas jogam, né? Contrata lá o carroceiro para jogar, né, descartar. Resolve o problema da casa dele, mas causa para o meio ambiente, né? Porque você tem metais pesados nesses equipamentos, você tem um impacto ambiental negativo muito grande. Então, assim, no caso, por que funciona dessa forma? Porque nós não temos um robusto processo, né, gerenciamento desses resíduos sólidos. E isso é uma política municipal. Partilha de quem? Aquela coisa, é porque assim, o município está mais próximo da sociedade, né? Então, assim, seguindo a regra, né, o município que está ali diretamente, né, o vereador é mais fácil você ter um contato com ele do que você ter com um deputado estadual e, consequentemente, fica mais difícil para um deputado estadual, né, de você ter esse acesso direto e do governador, né? Então, assim, seguindo essa regra, né, como é uma responsabilidade, uma corresponsabilidade entre as partes interessadas, né, entre os stakeholders, você precisa ter uma política muito transparente. Por que transparente? Porque o cidadão que precisa descartar um produto, ele tem que saber aonde recorrer, a quem ele precisa entrar em contato para poder descartar aquele bem. Mas, doutora Glaucia, quando o município não faz isso, não seria porque, na verdade, ele não tem... Vamos fazer assim, vamos separar, mas ele não tem nem onde colocar. Mas, mais uma vez, né, como eu vou usar o exemplo, né, ano passado tive a oportunidade de fazer uma atividade dentro de uma cooperativa, né, de resíduos sólidos. E uma das coisas que mais me chamaram a atenção foi a falta de estrutura, né, da cooperativa. Ela não tinha energia elétrica, era um galpão bem grande, espaço, né, físico, tinha um espaço muito grande, mas em compensação, a estrutura necessária para você transformá-la em uma cooperativa com eficiência, né, que conseguisse, né, fazer a separação desses produtos, né, vamos lá, o plástico, né, as garrafas PETs, né, aí você tem a questão das latas, né, você tem papel. Não tinha estrutura, não tinha energia elétrica. Como é que você vai ligar uma esteira, por exemplo, se você não tem as condições necessárias? Então, isso, de acordo com a PNRS, tinha que ter sido resolvido ou, ao longo desses 10 anos, ter sido investido. E quem é que vai cobrar o resultado do trabalho disso? Eu perguntei logo antes da gente começar, tem solução? Tem solução. Tem solução, porque no momento que você tem, vamos pegar a coleta reversa, né? Você tem a responsabilidade das empresas. Vamos pegar as grandes empresas que nós temos no estado do Pará. Temos muitas grandes empresas que geram um resíduo, né, grande, que tem a questão da responsabilidade social, né, corporativa, para investir, né, seja em infraestrutura, seja na saúde, na educação, no meio ambiente. Tá? Aqui você trata, né, um problema social, um trabalho econômico e um trabalho ambiental, que é o tripé da sustentabilidade. Então, por que eu entro? Assim, é algo que eu cobro bastante, a questão das ações sustentáveis, porque é através dela que você vai poder garantir que os empregos, né, os trabalhos, eles sejam, assim, entregues a quem precisa, né? Você consegue desenvolver uma cadeia produtiva a partir do resíduo sólido e fica bom para todo mundo, né? Porque, assim, você tem até políticas muito boas, aí vamos pegar a parte das cooperativas e associações. Elas têm, assim, mão de obra, tem pessoas que estão comprometidas em fazer essa coleta, só que eles carecem de recursos financeiros. Por que não? A política pública, aí eu falo do município, até um trabalho, né? Eles acabam, a cooperativa fazendo um trabalho que seria obrigação do município. Com certeza, com certeza. Até estava conversando agora, né, com a Verinha no carro, falando sobre a questão que ela estava falando em relação de que ela tem a responsabilidade, né, em fazer a separação. Eu falei, tá bom, você tem a responsabilidade em fazer a separação. Quando o caminhão do lixo ele chega, aquela separação que você fez vai ser colocada toda dentro do caminhão, vai ser compactado, vai rasgar e vai ser tudo misturado novamente. Ou seja, a população, de uma maneira geral, até tem boa vontade, mas precisa que o poder público ele tenha ações mais efetivas e mais eficientes para fazer com que aquela garrafa, por exemplo, ela chegue no local de destino. Tá? Aí você tem a cooperativa, ela não tem carro próprio, né, aí para ir lá coletar. Ela não tem uma política, a população não tem incentivo para fazer a separação em casa. Você tem prédios, né, Belém hoje, diferente de 10 anos atrás, ela está sendo toda verticalizada. Antigamente era mais horizontal e hoje ela está verticalizada.
ou seja, onde morava 10 pessoas, hoje você tem lá 100, 200 pessoas, né? Então, olha a geração de resíduos sólidos que está sendo gerado. Só que você não acompanhou, né, em relação à modernidade, de fazer, por exemplo, um trato, né, um gerenciamento adequado para esses resíduos gerados. Aí não adianta você ampliar prazo de aterro sanitário se você não está resolvendo o problema. Empurrar com a barriga, né? Falando Com certeza. popular. Coleta seletiva. Vamos lá, você tem várias cooperativas. As cooperativas, elas não têm as condições necessárias. Elas não têm o maquinário necessário, as ferramentas necessárias. Tá? Então, assim, muitas não estão tendo a questão da educação ambiental, que é preconizado na PNRS. Né? A parte da coleta reversa, por exemplo, né? Eu vejo assim funcionar na questão das baterias de carro. Né? Então, bateria, você vai lá, vende na faixa de 5, 6 reais o quilo, né, da bateria. Ou seja, aquela bateria ela não vai ser descartada. Dificilmente você vê uma bateria jogada lá no lixão a céu aberto. Latinha de cerveja. Latinha de cerveja você tem, né, uma coleta. Mas e aí? É só isso? Não, a gente tem o vidro. O vidro não tem um retorno. E ele é 100% reciclável. Né? Por que não tem? Porque é mais fácil você ir lá explorar o meio ambiente, tirar, né, o minério lá de dentro, do que você reutilizar ou reciclar aquele minério, por exemplo, que está sendo... Mas é porque está faltando uma ação pública. Ação pública. É aquela coisa, aquele pacto que está aqui, ele deveria ser muito mais uma prática. A senhora tem participado ultimamente de reuniões, de tratativas sobre essa questão? Olha, no caso, com a pandemia, ela acaba se dificultando muito. Mas o lixo não parou, né? Me desculpe usar esse termo pesado. O termo técnico é resíduo sólido. Mas na linguagem do povo é lixo. É lamentável, é triste trabalhar, porque eu lido um pouco com algumas pessoas com relação a isso aí. Não, tá entendendo? Separando aqui, acolá. Primeira coisa, separar o seco do molhado. Primeira atitude, simples. A partir daí, quando você tiver o seco, você separa, né? O papelão, papel e tal, garrafa, metal, plástico, né? Tá tudo aí. PNRS, por exemplo, ele prevê também que você separe, né, faça essa separação, né, do úmido, né, e do seco, que é através da compostagem. Para quê? Para fazer compostagem. Sim. Quais são os incentivos fiscais, os incentivos financeiros que você dá, que você disponibiliza, né, para esses setores, para eles fazerem, por exemplo, a questão da compostagem. Uma pergunta que eu faço nas feiras livres é o que você faz com esse resíduo que você gera. Eles falam, jogo fora, né? Não tem política. Não tem política. Então, nós temos várias feiras em vários pontos da cidade. Vamos pegar, imagina quanto de resíduo sólido, quantas toneladas o Ver-o-Peso não gera por dia. E o que é feito com esse resíduo? Então, nós precisamos de ação pública, né? Ação, de fato, de políticas públicas fortes que consigam dar esse retorno, de destinar esses resíduos para os setores responsáveis, vamos dizer assim. Porque nós temos empresas, nós temos instituições, cooperativas, associações que têm, né, precisam desses insumos para tocar os seus negócios. Mas, infelizmente, não tem um incentivo, né? Gasolina hoje a R$6 é difícil. Uma pessoa que trabalha numa cooperativa colocar o caminhão lá para pegar o resíduo gerado por um apartamento. Agora, se tivesse toda uma estrutura para pegar um bairro, né, e tivesse essa cooperação, essa parceria... O curioso é que empresas que ajudam a jogar isso na rua, recebem isenções. Sim. E por que não uma empresa que vá trabalhar com esse resultado aqui do resíduo sólido, essa consequência? Está entendendo? Será que não tem isenção, não tem política nessa direção? É porque assim, a gente está conversando aqui sobre essa problemática, enfim. Eu me lembro um ex-jogador de futebol, Dario, que dizia, essa problemática tem solucionática. A senhora está mostrando aí que tem solução. Sim, mas quando é que se vai partir? Quem tem que startar? Porque de vez em quando tem esses nomes muito bonitos, quem que vai tocar esse negócio? Porque senão a gente vai ficar, né? Pegando essa parte, né? Assim, até assim, a gente passa um filme todo na cabeça, né? Quando a gente vê uma situação Quem é que vai dessa. dizer? Vamos começar, gente. Começa pela sociedade, né? A sociedade ela tem que começar a ser mais participativa. Então, assim, o controle social, aqui a lei ela fala sobre controle social. Eu, sinceramente, não gosto desse termo, porque o controle me passa muito mais a impressão, assim, a sensação de que a população precisa ser controlada. E nós não precisamos ser controlados, nós precisamos participar. Nós precisamos ter acesso a participar da gestão pública. A gestão pública, ela faz parte, né, da sociedade, né, ela que deveria, assim, gerir, né, gerenciar, né, para o bem comum.
mas infelizmente não é isso que nós vemos. Então os grandes esquemas que nós vemos, assistimos, infelizmente, diariamente, na televisão, mostra, né, a questão de corrupção, que está entremeada em vários setores, tá? E nos resíduos sólidos não é diferente, tá? Então a população, de uma maneira geral, ela precisa, né, ser mais participativa. Nessa gestão participativa, cobrar que nas audiências públicas, ações, de fato, mitigadoras, que sejam, as ações sejam, os problemas sejam contingenciados para que seja efetiva. Não adianta você prorrogar por mais 2 anos se você não tem uma cobrança, punição para aqueles que estão lesando, né, o erário. A senhora falou punição, lembrei uma das primeiras entrevistas da nova gestão municipal de Belém. Parece-me que é a doutora Ivanise, que é dessas... É a secretária. secretária. É a secretária. Ela usou um termo no programa Bom Dia Pará, que eu achei interessante. Ela disse, vamos ser duros. Mas de lá para cá eu não vi mais nada. O que eu queria dizer, nesse encaminhamento, eu estou conversando com a senhora está mostrando uma situação, existe um programa nacional, a senhora mostra que tem soluções, que há necessidade da participação da sociedade como um todo, que infelizmente a gente vê participação através de conselho, mas tem conselho que já serve de cabo eleitoral para político, que está a serviço de partido político, por exemplo, conselho tutelar, com raras exceções, que a gente viu no último pleito eu acompanhei de perto, porque eu votei para conselheiro tutelar, tá certo? A gente viu o envolvimento com partido político e com candidato, quer dizer, essa sociedade civil organizada, mas nem tanto, ela já está comprometida com o poder, com os setores do poder. Como é que a gente vai ter realmente a sociedade participando? No caso, é uma situação... Nessa sequência aqui, doutora Glaucia, desculpe, depois dessa entrevista com a senhora aqui, esse encaminhamento que a senhora está me dando, quem a senhora me aconselharia, ou me orientaria, humildemente eu acato, a ser um próximo entrevistado para seguir essa ideia? Um vereador? Um prefeito? Um ambientalista? Eu colocaria um presidente de alguma cooperativa que de fato seja atuante. Porque ele vai poder, assim dizer, com conhecimento de causa, os problemas que ele tem enfrentado. Eu recebo várias denúncias do quanto que eles estão sendo assim, prejudicados em relação a algumas mudanças que estão acontecendo, né, no setor, e que ao invés de melhorar, né, garantir, por exemplo, né, o item 12, né, da PNRS, né, que fala sobre a integração, né, de catadores, né, materiais recicláveis, né, reutilizáveis, por exemplo, eles estão conseguindo embargos, né, eles estão encontrando embargos, e seria muito bom entrevistar, né, um presidente dessas cooperativas que seja atuante, que tenha o vínculo muito mais social, como o senhor Edson Matoso ele fala, né, com muita propriedade, né, em relação a esse aparelhamento. A população ela precisa entender que determinados conselhos, por exemplo, você tem o presidente do conselho X, você tem a parte que representa a sociedade e você tem a parte que representa o Estado. Então, assim, quando você tem esses dois, a primeira pergunta que a população deve fazer, a pessoa que for lá buscar esse serviço você está representando a sociedade ou você está na posição de representar o governo? Não vou falar nem Estado, vou falar governo. Então, se falar que é representando os interesses do governo, aquele deixa de ser isento. Tá? Então, é importante fazer essa pergunta, porque se for representando a sociedade, se for escolhido pela sociedade, aí aquele eu vejo como sendo... Porque a sociedade já escolheu o vereador, já escolheu o deputado estadual, já escolheu o deputado federal, já escolheu o senador, já escolheu o prefeito, já escolheu o governador, já escolheu o presidente da República, e o seu membro, o seu representante daquele que está lá na cozinha de perto, no cafezinho, na esquina, você também vai escolher atrelado a esses que já estão lá, aí mesmo que nada. Pois é. E é muito importante também pesquisar, assim, entrevistar pessoas que sejam atuantes, mas que não tenham aquele vínculo partidário. Que tem a questão realmente da ciência. Social, ambiental. A parte ambiental, mas assim, conhecimento de causa. Não um que está lá para surfar, né? Não, de jeito nenhum. Muitos surfistas. Já houve, é incrível como passa rápido, né? Mas assim, só para terminar, como diziam os repórteres do meu tempo, alguma coisa que eu não lhe indaguei, que a senhora queria falar, eu nem sequer tive a curiosidade de perguntar. A senhora pode falar? Precisamos de educação ambiental urgente. Precisamos que os resíduos sólidos eles sejam tratados com a preocupação que deve, né? A gente não pode mais, assim, deixar
2 anos passarem sem que as ações necessárias, utilizando a PNRS como base, elas sejam de fato implementadas. E nessa, a sociedade ela precisa participar do poder decisório e não colocar nas mãos de poucos, né, para decidirem o destino, né, e o futuro de muitos, porque resíduo sólido é doença também. Então a gente, não somente para a sociedade, como para o meio ambiente, então a gente precisa dar mais atenção a isso. E neste espaço, eu quero reservar uma matéria que você dificilmente vê na mídia convencional. É uma matéria que a gente vai atrás de infraestrutura para este país, obras que estão sendo feitas por aí afora, a gente não sabe. Porque esses assuntos de progresso, de desenvolvimento, de possibilidades de renda, de economia, de crescimento, está entendendo, para o nosso país, porque a gente não compra vacina, a gente não compra equipamentos para UTIs, a gente não paga hospitais se não tiver dinheiro. Falando a linguagem popular, está entendendo? Precisa-se de economia, sim, para a gente tratar dessas questões em favor da nossa saúde. Veja essa matéria aí. Pois é, gente. Poucos paraenses sabem. Poucos brasileiros tomam conhecimento. Isso aconteceu exatamente no estado do Pará. 11 de junho, sexta-feira, fim de expediente. Os trabalhadores ficaram observando aquele visual maravilhoso. Era a turma do DENIT oficial, curtindo a construção da ponte sobre o Araguaia, que liga o Tocantins ao nosso estado do Pará. É a BR-153, uma obra iniciada pelo governo Bolsonaro e dentro do cronograma. Mas sabe qual grande detalhe? Um problema que nós do Pará sofremos muito por aí afora. Ninguém mais precisará pagar balsa para curtir esta vista. Este é um Brasil que acontece, que cresce, que desenvolve, mas que pouca gente toma conhecimento. Acompanhe esta outra obra. Infelizmente, que pouquíssimos brasileiros veem, porque não é divulgado. Vamos lá. Enviado pela TV Brasil, acompanhamos esta presença do presidente Jair Messias Bolsonaro ao participar da entrega de mais de 400 habitações do programa Casa Verde Amarela no estado do Espírito Santo. A repórter Ana Luísa mostra e traz outras informações desses investimentos na ordem de 36 bilhões de reais. O presidente agrega com pessoas simples, pobres, a valorização do meio ambiente ao plantar árvores e a necessidade sendo resolvida, a casa para morar. Logo na chegada, o presidente Jair Bolsonaro fez a entrega simbólica de uma das casas a uma família de beneficiados. Com a ajuda de uma das crianças que vai morar na residência, o presidente plantou uma muda de pau-brasil em frente ao imóvel. Durante o evento de entrega do residencial solar de São Mateus, o presidente saudou os moradores. Pode ter certeza, moradores desse novo conjunto, a vida de vocês vai mudar, vai melhorar. Vocês vão produzir mais, vocês passarão a ter agora mais paz, mais tranquilidade e mais alegria para criar os seus filhos e os seus netos. Isso não tem preço. Cada casa do residencial solar de São Mateus tem 41 metros quadrados divididos em 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Com a conclusão das obras, 434 famílias com renda até R$ 1.900 vão poder realizar o sonho da casa própria. Foram investidos mais de 36 milhões de reais por parte do governo federal para construir o residencial solar de São Mateus. As obras do conjunto habitacional ficaram paradas por 6 anos, mas agora foram entregues com energia elétrica, água encanada e sistema de aquecimento de água do chuveiro por meio de energia solar. É isso aí, pessoal. É um Brasil que está enveredado por aí afora e a gente nem sabe, né? Porque não aparece na grande mídia. Eu conversei com uma satisfação muito grande com a professora doutora Gláucia Medeiros, em geografia, de uma forma enfática na área de sustentabilidade, meio ambiente. Muito obrigado, professora.
É bem difícil, é professora, é doutora. Não, agradeço. Cidadã. Aquela coisa que a gente coloca como cidadã, né? Porque é isso que faz com que estejamos todos no mesmo ambiente. Pessoal, um abraço. Agora é com o Matoso, mas na verdade, como ela bem colocou, agora é com a sociedade. Nós precisamos tratar disso para a gente não ficar só reclamando e dando entrevista. Está fedendo, está ruim, tem mosca, tem rato. Se for só dar entrevista em rádio, em televisão, em jornal, não vai resolver. Ação e cobrar de que tem o poder, tá certo? A caneta para definir a coisa. Até a próxima.